Bom, eu vou dar continuidade à segunda palestra, a segunda apresentação, que é do nosso amigo Bernardino, que ele vai falar agora da água superficial, tá? Da intrusão salina na água superficial, que é uma coisa também importantíssima para nós. No final, eu vou falar alguma coisa a respeito disso. Bernardino, por favor, esteja com a palavra. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, me escutam bem? Sim. Okay, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui só um instantinho. Ok. Bom, imagino que estejam todos já vendo a tela. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou... fiquem à vontade para me interromper com perguntas, se quiserem, né? Não tem problema, eu vou... no momento que eu compartilho a tela, eu deixo de ver a sala, então se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Bem, meu nome é José Carlos Bernardino, eu sou professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. Eu também sou coordenador da área de modelos físicos e computacionais hidráulicos da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. E estou coordenando, né, um projeto junto ao FEHIDRO, que é sobre a modelagem computacional de intrusão salina em Bertioga, em Itanhaém, que é o objeto dessa apresentação que eu fiz aqui para vocês. Essa apresentação ela é mais ou menos um resumo de um projeto que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo. Na verdade, esse projeto acabou tendo prazo até maior do que ele estava previsto no começo, porque ele pegou o período da pandemia, né? Nós começamos esse projeto da pandemia com um cronograma que dependia de levantamentos de campo para a gente executar a modelagem computacional. Isso acabou sendo atrasado, né, em função da pandemia ter causado algumas dificuldades nesses levantamentos de dados, mas então, o grande objetivo aqui era desenvolver uma modelagem computacional hidrodinâmica do tipo tridimensional, né, em que a gente pudesse observar o fenômeno da intrusão salina, principalmente nas regiões ali de Itanhaém e Bertioga, né? Vou mostrar as duas para vocês, o trabalho que a gente desenvolveu, e isso foi elaborado, foi pensado em 3 fases distintas. Na primeira fase, nós íamos fazer a concepção e uma pré-calibração do modelo computacional, simplesmente dados existentes, antes até do desenvolvimento das campanhas de campo, somente para a gente ser em problema que estava sendo desenvolvido. Depois disso, o projeto foi pensado de levantamentos de dados de campo, onde a gente procuraria, após a primeira etapa de levantamento de dados de campo, calibrar o modelo computacional, que é uma fase fundamental do estudo que a gente tem que desenvolver. O que é esse processo de calibração? O modelo, para que ele funcione bem, ele tem que ter correlação com a informação real que existe em campo. E, para isso, eu preciso de levantamento que são feitos para que a gente verifique se os resultados da ação estão aderentes com o ambiente real. E de campo calibrar esse modelo computacional para que a gente pudesse depois, a partir da fase de levantamento de campo, que tem até os dados da primeira fim completo para isso. Bernardinho, está falhando sua voz, não sei se é só para mim. Dando a voz aqui? Então, pode ser que seja esse microfone. Eu vou tentar trocar, então. Tudo bem? Só um instantinho. Ok. Eu vou falar direto aqui pelo microfone do computador. Ficou melhor assim? Acho que está melhor. Tá bom. Está melhor. Então, vou falar por aqui direto, então. Bem, então, atualmente, né, nós estamos na terceira fase do trabalho, concluindo esses estudos de modelagem, né, já estamos encaminhando para o final. Nesse trabalho, agora já
com alguns levantamentos, com todos os levantamentos que estavam ali planejados e que nós conseguimos fazer em função dessas dificuldades aí que a pandemia impôs, e agora estamos aqui nessa etapa final, e nessa apresentação eu vou mostrar para vocês já alguns produtos próximos aí do que nós vamos entregar como produto final do nosso trabalho. Tá? Bem, só para deixar todo mundo na mesma página, né? O que nós estamos usando aqui como conceito, e depois como definição ali dos mapas que eu vou mostrar com a questão de salinidade ao longo das distâncias percorridas. Né? Então, aqui um exemplo, né, de variação de salinidade numa área estuarina, né, o que a gente chama aqui de estuário superior, estuário médio e baixo estuário, e aqui uma classificação aproximada da salinidade, tá? Que acontece em cada um desses trechos aí do próprio estuário. Aqui mais próximo do mar, a zona mais salgada, né? A zona onde a gente tem a maior concentração de sais, a gente diz aqui que essa faixa vai mais ou menos de 30 a 35 partes por mil, tá? Ou 30 a 35 gramas por litro, se preferir, que é a salinidade de referência que a gente usa para essa faixa. Uma faixa intermediária aí, onde a gente fica ali com a salinidade variando entre 1 partes por mil até 35, e o que a gente chama de estuário superior, onde a salinidade vai ali variando, na verdade, de 0,5 a 0,12 partes por mil, aqui já com predominância de água doce, que é, de acordo aí com a resolução CONAMA, né, 357 de 2005, águas doces para a concentração aí menor do que 0,5 partes por mil, que é o grande objetivo aí. A gente vai referenciar os mapas, né, da intrusão salina por cores, tá? De acordo com essa classificação. Então, vou me referenciar a isso algumas vezes ao longo da apresentação. Bom, para falar genericamente aí dos modelos computacionais, tá? A grade dos modelos computacionais, eu vou começar ali pelo lado de Bertioga. São 2 grades computacionais que nós desenvolvemos, uma para a região de Bertioga, outra para a região de Itanhaém, e começando aqui pela grade de Bertioga, a gente consegue observar aqui o canal de Bertioga, o rio Itapainhaú, e aqui o rio Itatinga, né, o braço aqui do rio Itatinga, encontrando ali o Itapainhaú. E o trecho todo em que a grade está desenvolvida. Então, ela foi, isso são dados que vou mostrar mais adiante, aí, dados batimétricos que foram levantados nessa região. Aqui existe uma parte também da grade computacional, fica em maior detalhe aqui, né, dando um zoom desse pedaço aqui no mapa, né, destacando aqui o curso d'água no local. Nós temos aqui do lado a parte offshore, que ela fica clara na figura, tá? A parte offshore aparecendo aqui, depois a entrada aqui do rio Itapainhaú, aqui algumas curvas dele, tá? E alguns outros detalhes da grade computacional aqui para a gente observar. Então, isso é o panorama geral do que nós fizemos, tá? E, analogamente a essa, nós temos também aqui a grade do modelo computacional de Itanhaém, tá? Então, aqui a saída do rio Itanhaém e todos os seus contribuintes, né? Estamos vendo aqui o Rio Preto, o Rio Branco, o Aguapeú, tá? Pedaços dele, e também a grade do modelo computacional se estendendo para a parte offshore. E aqui alguns detalhes, né, de como essa grade, o refinamento, né, que é essa divisão aqui das células da grade computacional, elas vão variando de acordo com o trecho. Então, aqui a gente pega alguns trechos, né, em detalhe, né, esse detalhamento da grade varia de acordo com o tipo de trecho que eu quero representar, a informação que eu quero coletar. Tanto um modelo quanto o outro, eles são tridimensionais, ou seja, eles têm a representação da modelagem tanto em planta quanto em profundidade. Na profundidade, são modelos aí de 10 camadas, tá? Então, eles conseguem representar tanto as variações da intrusão salina em planta, né, ao longo ali das extensões desses cursos d'água, como também eles são capazes de representar essa intrusão salina ao longo da profundidade. Então, para isso, claro, eles demandam de uma quantidade maior de dados, né, para fazer essa calibração, mas eles permitem esse tipo de análise também. Bom, seguindo adiante, então, como que a gente monta esse modelo computacional e qual foi o trabalho que a gente desenvolveu nesse sentido? Então, observando aqui,
tá? As grades, tanto ali de Bertioga quanto de Itanhaém, nós entramos com dados que a gente chama, nas condições de contorno desses modelos computacionais, dados de vazão e de nível de maré. A importância aqui, né, da influência da maré, exatamente na intrusão salina e nas variações de nível d'água que eu tenho ao longo desses cursos d'água. Então, a gente tem aqui as entradas pelo canal de Bertioga, né? A gente tem as entradas aqui do rio Itatinga e do rio Itapainhaú, e aqui a condição de contorno da maré. No caso da região de Bertioga, nós não dispunhamos de dados fluviométricos, ou seja, dados de medição direta nesses rios, no rio Itapainhaú e no rio Itatinga, esses dados de vazão não existiam, né? Então, nós utilizamos um estudo que foi feito pela CODESP, nesse caso específico, o estudo de impacto ambiental da CODESP de 2016, que deu as referências de vazão nesses trechos para que a gente pudesse utilizar na calibração da modelagem computacional. E aqui, no caso, os estudos de maré, todos eles vêm de dados de modelos globais, que são bastante precisos e bastante adequados para esse tipo de aplicação. Então, aqui eu tenho o contorno da maré de um lado, dos rios do outro. No caso aqui da região de Itanhaém, a gente já tinha uma vantagem, né, que além desses dados de modelo global de maré, nós tínhamos também alguns dados de medição fluviométrica direta nos cursos d'água, especificamente no Rio Branco e no Rio Aguapeú. Nós tínhamos alguns postos com dados, né, postos do DAE, com dados que puderam ser utilizados para essa aplicação, dados consistidos que nós conseguimos utilizar no estudo hidrológico para definir série de vazões aqui, uma vez que no estudo da intrusão salina é bastante importante que eu verifique diferentes tipos de cenário. Então, quanto mais informação eu tiver sobre variação de maré, até porque a maré aqui na região sudeste, ela não é só uma influência de posicionamento, né, do planeta, não é só uma influência astronômica, ela tem uma influência forte meteorológica. Então, conhecendo a série de marés, isso é bastante útil, né? Nós temos um efeito aí meteorológico importante. E eu conhecendo também o comportamento das vazões dos cursos d'água, eu consigo definir aqueles que são cenários críticos para a intrusão salina, onde eu tenho influência importante da maré na sua variação mais crítica e também as menores contribuições do curso d'água, onde é possível, com isso, que a intrusão ela avance mais sobre os cursos d'água, né? Do ponto de entrada até montante, ela consiga variar mais. Então, a importância dos dados de campo na calibração do modelo e também nas simulações que a gente faz aqui para avaliação dessa intrusão. Então, aqui algumas características dessa modelagem. E aqui, só para mostrar para vocês, né, como funcionou, né, o levantamento de dados de campo, aqui já são alguns dados que foram levantados em termos de batimetria e foram colocados aqui no modelo. Então, a gente tem desde as menores profundidades levantadas, né, até as mais profundas. Aqui eu vou da cor mais quente até a cor mais fria, né, nas zonas mais profundas aqui. As zonas menos profundas, as cores mais quentes chegando aqui próxima de zero, tá? E a batimetria que foi levantada tanto na região de Bertioga quanto na região de Itanhaém. Esse aí foi um trabalho de campo que foi feito em mais do que um ano, né, mais do que uma etapa, e foi um levantamento bem detalhado para a gente pegar todas essas regiões que justamente delimitaram as grades computacionais que eu mostrei nos slides anteriores. Aquelas grades computacionais, elas estão mais ou menos ali nos limites dos levantamentos batimétricos que foram feitos nessa área interior, né? E depois alguma coisa ali para a parte offshore, nós tivemos que acoplar com dados de carta náutica, né? Alguma coisa ali já para a parte offshore, que é uma parte importante para que a gente faça ali a acomodação na entrada de dados do modelo computacional. Ali alguma coisa eu tive que complementar com dados de cartas náuticas que são suficientes para fazer esse tipo de modelagem. E aqui, só para mostrar, né, a etapa de calibração, claro que essa é uma etapa bastante longa, mas eu não vou me estender muito aqui na apresentação sobre detalhes técnicos, né, de como calibrar a ferramenta de modelagem, acho que não é exatamente o objetivo, né, o objetivo mais é mostrar os resultados que nós obtivemos, mas acho que é importante mostrar como funciona cada etapa do processo. Isso ainda nós estamos trabalhando
para fechar isso aqui com alguns últimos dados que nós conseguimos, mas é um exemplo, né, de um ponto aqui que nós temos na grade computacional, onde nós estamos procurando fazer a calibração desse trecho com dados de salinidade, ou seja, eu tenho o meu modelo hidrodinâmico já calibrado com as condições de vazão e correntes dentro da região aqui do rio Itapainhaú, nesse caso, e um ponto de medição direta, né, nós tivemos mais do que um ponto de medição nesse local, onde eu tenho os dados de salinidade comparados do modelo computacional, que está aqui aparecendo, né, e os dados reais de campo que são levantados. Obviamente, né, como esses dados são levantados aqui em tempo real, né, então o modelo aqui está na cor vermelha, tá? E aqui no fundo, em azul, os dados que foram levantados em campo. Os dois gráficos aqui estão mostrando condições diferentes, mais próximas ao fundo e mais próximas à superfície, tá? Camada de fundo, camada superficial. Como eu falei a vocês, esse é um modelo tridimensional, né? Ele permite essa variação da análise ao longo da profundidade. E aqui, como esses dados estão se comportando em relação aos dados de campo. Isso daqui, né, claro, existe discrepâncias, mas em termos de modelagem, pode-se considerar, para efeito de salinidade, que esses dados estão muito bem casados, né? Então, claro, isso não é possível casar completamente, isso é um fenômeno, tem um nível de aleatoriedade grande associado a ele, né? Um nível de dispersão de informações bastante grande, mas é um modelo já mostrando que ele está representando muito bem o que está acontecendo no local. Então, vários pontos nós fizemos isso, né, para que a gente pudesse ter uma garantia de que o modelo está funcionando bem com relação àquilo que é medido em campo, medido no local. Tá? Então, esse é o tal do processo de calibração desse tipo de modelo, desse tipo de modelagem. E aqui mostro para vocês, né, já alguns resultados que nós obtivemos, já próximo dos resultados finais que nós estamos obtendo ao longo do estudo. Isso daqui já são resultados diferentes, tá? Talvez alguém tenha acompanhado uma apresentação que eu fiz lá para trás, né, logo no começo do projeto, né, em que a gente tinha resultados relativamente diferentes, próximos desse, mas esse aqui já é um resultado refinado, pós-calibração do modelo, onde a gente observa aqui as cores mais quentes, né, o maior nível de salinidade, né, 35 aqui partes por mil, tá? E depois ele vindo para as cores mais frias, quando ele chega próximo aqui do azul escuro, é a região onde eu já tenho os limites aí de água doce, tá? Que a gente está considerando aqui nessa figura como água doce, é 0,5 como limite, né? Então, o 0,5 está bem aqui embaixo, né? Ele já fica com a cor escura, e aqui eu peguei um zoom, né, dessa distância aqui, a entrada ali da região de Bertioga, né, onde a gente consegue observar aqui para montante o rio Itapainhaú, e chegando até aos trechos de limite de água doce aqui, tanto no Itatinga quanto no Itapainhaú. E aqui um zoom dessa região, mostrando cada um dos cursos d'água, tá? Essa figura aqui não tem o objetivo de dar uma medida da distância, mas eu tenho outras figuras aqui na sequência que podem dar essa relação um pouquinho melhor. Então, o que eu mostro aqui na sequência, tá? Pegando aqui um trecho, só para explicar essa figura, né? Ela vai mostrar ao longo da distância do rio Itapainhaú, né? Então, o que vai acontecendo com a salinidade, inclusive ao longo da profundidade. Só que a gente chama da cunha salina a distribuição vertical, né, dessa salinidade ao longo aqui da distância percorrida do rio, né, na seção longitudinal. Então, é como se eu estivesse pegando uma seção, seguindo daqui, vindo para montante, tá? Então, nesse corte aqui é possível observar, né, a zona aqui próxima ao mar, o trecho mais a montante, né, e a gente vai chegando aqui próximo da região onde a gente tem já a presença de água doce, estamos seguindo aqui, né, alguma coisa próxima aqui já de 25 quilômetros, e continuando depois no próprio rio Itapainhaú, tá? A gente tem isso trecho a trecho, só para dar uma ideia de distância, aqui já a região da confluência com Itatinga, e depois o Itapainhaú para montante, né, já exatamente nos pontos onde ele começa a ficar já com água completamente doce. Então, a ideia dessa figura aqui, em complementando aquela primeira implanta, já dar uma ideia dessa distância onde, de fato... Bernardino, sim. Só interrompendo um pouquinho você, já que explicar, já que você pediu, vamos lá. Me fale para mim qual é o limite da água doce, então, para a gente chegar na água doce. Aqui, ó. Quantos quilômetros?
daqui, dessa posição até essa daqui, é mais ou menos, vai dar nesse ponto no gráfico, né? Aqui a gente está no Itatinga, ó, vindo nessa direção, ele está mais ou menos nessa seção, né? De 5 a 10 quilômetros, né? É mais ou menos. 10 quilômetros da confluência aqui, né? da Mais ou menos por confluência. aqui, né? Entre 5 e 10, mais ou menos por essa região aqui, tá? Isso a gente ainda está refinando, né, para os dois casos, mas é mais ou menos essa distância aí, tá? É a segunda grade nossa, porque essa distância total aqui é o comprimento da grade, tá? Essa daqui de 15 quilômetros, está mais ou menos por essa seção aqui, tá? Por aí Então, que mais você ou menos encontra. 12 quilômetros. Esse aqui é o limite, tá? Entre a água salobra e a água doce. A partir daqui para trás, né, nós já temos menos que 0,5 partes por mil, tá? Isso, o limite da água doce com a salobra. Quantos quilômetros, mais ou menos? Aí, só para deixar o É pessoal... mais ou menos na metade. Eu posso, pois, pegar essa distância direitinho aqui para você, tá? Mas é mais ou menos na metade aqui para cá, né? Só que está com 15, ele está mais ou menos aqui, entre 5 e 10, tá? Tá. Então, mais ou menos por aí, né? Mas depois eu posso pegar isso aí direitinho para você. Veja, o direitinho é assim, né? Dado de modelagem, né? É aproximado ali, né? Isso vai variando um pouco. E outra, eu posso gerar, né, cenários diferentes. Eu vou falar um pouquinho disso aqui no final, tá? Porque isso aqui é para as condições críticas, maré de Cisígia e tudo mais, onde ele fica favorecida essa intrusão, mas é um ponto que eu até ia deixar para comentar depois, né? Que eu ia falar dessa questão de distâncias mais para o final. Mas é importante também, na minha opinião, tá? Isso é uma coisa para ser discutida adiante, que a gente considerasse nesse estudo algo que não foi feito, quando se trata aí dessa questão, né, de avaliação, isso não estava previsto, mas avaliar também a questão de mudanças climáticas, tá? A questão de mudanças climáticas, que tem sido um assunto que tem entrado bastante em discussão, principalmente na área portuária, onde o pessoal está recalculando cotas ali, para você colocar cota de topo do berço, né, para permitir a amarração segura de navio e folgas, né, com relação ao nível d'água máximo. Essa variação do nível médio do mar, ela pode influenciar significativamente nesse fenômeno. É uma outra coisa que precisa ser colocada e pode ser simulada em modelagem computacional, para a gente verificar se eventualmente algum desses níveis, né, variando ao longo do tempo. Eu vou fazer esse comentário mais para o fim, mas também pode ser simulado na grade computacional e com certeza pode levar a dados diferentes, é uma análise complementar a isso que nós fizemos, tá? Mas, enfim, um outro ponto importante. Então, só citei esse assunto exatamente porque, né, essa distância da intrusão vai depender da variação de maré e da contribuição do curso d'água. E essa combinação de dados a gente consegue simular na modelagem computacional. O problema, Bernardino, que nós como comitê, precisamos saber até onde vai essa intrusão salina, porque a gente tem que traçar qual é a disponibilidade hídrica que nós temos, né? Perfeito. Em função da bacia, entendeu? Que a gente tem. Não, e isso a gente consegue fazer perfeitamente, Sidney. É uma questão da gente sentar e definir o que é o cenário crítico. O que é o cenário crítico para você? Vai considerar que tipo de contribuição dos cursos d'água, que agora eu consigo, com essa grade calibrada, simular qualquer uma delas. Então, nós vamos pegar o período crítico de contribuição dos cursos d'água e vamos considerar ali que condição de maré. E a gente consegue te dar a distância. Tá? Isso é importantíssimo. A definição do cenário é o segredo para isso, né? Vamos considerar pior condição de estiagem de não sei quanto tempo, variação de maré, a gente definiu o cenário crítico, consegue pegar esse número. O importante agora é a gente tem uma ferramenta que permite fazer isso, tá? Que ótimo. Esse que eu acho que é o mais legal, mas esse número a gente consegue obter agora já com bastante confiabilidade, principalmente para essa região aí de Betioga, onde a gente teve os dados de medição direta de salinidade, o que é bastante interessante. Tá? Bom, depois disso, né, aqui comentando, eu fiz aqui alguns pontos, tá? E aí, justamente, já pensando nisso, né, para essa localização dos pontos limites, a gente colocou geograficamente, depois a gente pode dar as coordenadas, né, para essas simulações que nós fizemos dentro do cenário que nós fizemos aí de vazão, os pontos exatos desse limite entre água salobra e água doce. A gente passa para você a coordenada dos pontos que deram e os critérios que a gente utilizou para isso. Mas nada impede que a gente dê continuidade depois nesse estudo, já que o mais difícil já foi feito, né? Que era montar esse modelo, né? Deu
um belo trabalho, não é um modelo que roda rápido, uma simulação dessa tridimensional vai levar coisa da ordem de semanas para dar uma semana, né, pelo menos, para dar um cenário ou outros, né, o modelo, por ser tridimensional, ele tem um período de simulação longo, tá? Mas, de qualquer jeito, né, estamos falando de coisa de dias para a gente obter resposta até em cenários mais críticos do que esse que nós simulamos. Mas, enfim, aí, prosseguindo, né, fizemos o mesmo tipo de análise, né, aqui já para a condição aqui da região de Itanhaém, né, aqui a saída do rio Itanhaém, já na sua foz para o mar, né, que, claro, estamos com as cores mais quentes, né, já com o limite aqui da água salgada, e também o que ele avançou no Rio Preto, no Rio Branco e no Aguapeú, tá? E também temos esses limites, né, em pontos aqui para cada um deles. Pegando o primeiro trecho aqui, né, na distância com o mar vindo para montante, tá? Então, o rio Itanhaém até a confluência com o Rio Preto, tá? E ainda a gente ainda tem aqui coisa da ordem de 20, né, partes por mil, ainda, portanto, ainda a água bastante salgada, né, longe ainda da condição de água doce, tá? E depois aqui observando o Rio Preto, já com a distância aqui em quilômetros, né, até o ponto onde a gente já começa a encontrar a última faixa de água doce aqui, né? Aqui é a região da confluência com o rio Itanhaém e só o trecho do Rio Preto. Então, aqui quando eu chego entre 15 e 20 quilômetros, aqui mais ou menos nessa seção, tá? Só considerando aqui o traçado do Rio Preto, né? Daqui para Montante, tá? Então, é desse trecho para Montante que está aparecendo nesse segundo gráfico, tá? Nesse outro, aqui a gente tem confluência, né? A figura ficou aqui claro, mas a gente tem a confluência, o trecho do Rio Branco a montante, tá? E a confluência com o rio Itanhaém, e essa distância, né? Aqui ao contrário, né? De quase 15 quilômetros, né? Mas o trecho aqui mais a montante na cor azul, né? Aqui está perto mais ou menos de 2 quilômetros. Tá? E aqui o trecho em que eu já encontro a água com maior nível de salinidade. Então, essas distâncias a gente conseguiu obter também para o Rio Branco e também para o rio Aguapeú, né? Aqui a confluência com o rio Itanhaém, tá? E o Aguapeú já encontrando, né, essa última faixa, né, já da água aqui doce, né, desse trecho para cá, mais ou menos uns 8 quilômetros ali para Montante, né, que é justamente essas que ficaram aqui desenhadas no mapa, né? Então, mais ou menos isso foi o que a gente conseguiu obter com o modelo, depois que a gente obteve nessa região de Itanhaém, alguns dados que também foram fornecidos pelo pessoal do DAE, de salinidade, que nos ajudaram na calibração do modelo, e também os próprios dados que a gente conhece ali regionais, né, de difusividade, que a gente aplicou nessa própria modelagem, né, para chegar nessa calibração. E como conclusão desse trabalho, a gente pode dizer com absoluta tranquilidade que o modelo representou de maneira satisfatória aí o princípio da intrusão salina. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta bastante robusta, é a mais indicada para fazer esse tipo de estudo, e hoje nós temos já uma ferramenta disponível para dar continuidade nesses trabalhos. E aí vem a importância, né, da continuidade na investigação que eu estava comentando. Por quê? A tomada de decisão, que é esse segundo item que a gente achou importante destacar pelos comitês de bacia, utilizando modelagem matemática, elas dão, né, um subsídio para a tomada de decisão que é técnico, né? E esse subsídio técnico é a ferramenta utilizada no mundo inteiro, né? A modelagem computacional, ela é adequada para fazer esse tipo de avaliação, inclusive para que a gente possa ter pontos, né? Postos aí de captação de água, pontos de captação de água e, inclusive, contribuindo com outros tipos de modelagem, como aquelas que o Oleg estava apresentando, né, a importância de conhecer os resultados desse modelo, integração com outros tipos de estudos que estão sendo feitos no local, para que isso possa ser avaliado de uma maneira integrada. Então, a ferramenta está aí, né? E aqui uma última observação, né, só para não alongar demais as explicações, a última observação que eu acho que é bastante importante. Esse assunto tem sido discutido em todos os fóruns que envolvem regiões costeiras, né? A questão da mudança climática, né? A elevação ali do nível do mar, e a questão também da oscilação de vazões que podem acontecer em períodos de estiagem prolongados. Esse tipo de situação
nós podemos utilizar o modelo computacional também para avaliar aquilo que a gente chama de cenários críticos. Isso dá uma segurança maior quando for fazer algum ponto de captação, para que a gente possa avançar aí nos trabalhos e entregar resultados cada vez mais completos. Enfim, fiz uma apresentação breve aqui dos resultados que a gente está desenvolvendo, isso ainda vai ser formalizado no final, na forma aí de um relatório técnico, mas, enfim, isso foi o que a gente obteve aí até o momento, tá? Era isso, então. Obrigado aí pela atenção de todos, fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigado, Bernardino. Eu queria fazer, na verdade, aí, falar algumas palavras em relação ao trabalho desenvolvido pelo Bernardino aí e a importância dele perante ao comitê. Como eu acabei de falar agora para vocês, eu acho assim, a gente está trabalhando aí com um modelo que vai nos auxiliar futuramente a gente trabalhar a disponibilidade hídrica real da Baixada Santista. Por quê? Hoje a gente sabe que existe água doce, salobre e salgada, mas o que a gente utiliza para se beber é água doce. E a gente tem que ver qual é a quantidade que a gente tem para que a gente realmente trabalhe em cima dessa quantidade, faça as outorgas conforme se tem água mesmo, faça as outorgas, faça o balanço hídrico de acordo, deixe tudo como tem que ser, ou seja, fazer o gerenciamento hídrico como tem que ser feito mesmo. Nós estamos instalando postos aí, vai vir o pessoal também para falar sobre os postos de monitoramento, que a gente está instalando na Baixada, mas eu acho assim, esse trabalho do Bernardino é excepcional, eu acho que tem que ter continuidade, que ele pegou apenas alguns rios, eu acho que a gente tem que buscar outros rios ainda para auxiliar também nessa modelagem toda, para que a gente tenha dados de outros rios ainda, além das mudanças climáticas que nem ele mencionou aí, né? Das marés altas e os efeitos de que a gente tem aí de chuvas intensas, às vezes períodos de estiagem e tudo mais. Eu acho que ele fez aí uma modelagem por um período, mas eu acho que agora está na hora de, futuramente, a gente pensar num outro projeto maior, pensando em obter mais dados ainda para que a gente possa ter o pé no chão e realmente fazer as ações que precisam ser feitas em função de dados, com o pé no chão. E para vocês verem, como o Bernardino acabou de falar agora, os métodos vão acabando se cruzando, né? A gente nem pensou nisso quando iniciou esse trabalho de levantamento de dados, e hoje a gente está vendo que os métodos estão se cruzando. Isso é importantíssimo. Eu acho que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo na Baixada Santista, que é de primeiro mundo. Estamos fazendo algo inédito, que eu acho que vai ser legal, que a gente vai colher muitos frutos disso tudo. Eu acho que o comitê está de parabéns, né, nesse caminhar aí, e eu acho que a gente tem que seguir em frente. Agora, vamos ouvir o que o pessoal tem de pergunta aí. Fernando, fica à vontade aí. A Márcia Jovito está pedindo palavra. Tá? Então, vamos lá, Márcia, desculpa. Não, imagina. Bernardino, professor, parabéns pelo trabalho, muito bom, bem interessante. Aí eu queria só tirar algumas dúvidas. Esse projeto está sendo desenvolvido com recurso do FEIDRO, primeiro, tá? Se tem outros parceiros também nesse projeto, além do FEIDRO. Outra questão, esses dados, alguns desses dados, poderão estar disponibilizados a tempo de entrar no relatório de situação que está sendo elaborado aí até meados de setembro, né? E outra questão é se o senhor conhece um estudo que a autoridade portuária, ela contratou, acho que foi em 2012, 2003, foi feito pela Fundespa, o pesquisador foi Roberto Fontes, onde o objetivo era verificar até onde entrava a cunha salina antes da dragagem para 15 metros e depois da dragagem de 15 metros, né, para verificar se teria alguma interferência nesse empreendimento, porque as alterações causadas pelos empreendimentos na Baixada também acho que é um fator bem importante da gente estar pensando e colocando nos relatórios de situação. Isso. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse é um projeto financiado pelo FEIDRO, tá?
O FEIDRO, na verdade, quem é o tomador desse recurso é a ABAVAR, né, a Associação dos Bananicultores, né? E eles contrataram a Fundação CTH para desenvolver a parte de modelagem computacional da intrusão salina. Então, isso é feito com recursos FEIDRO. Teve alguma parte ali de levantamento de campo, né, que teve apoio da Fundação CTH também, né, que faz monitoramento na região, mas fundamentalmente isso aí é com recurso FEIDRO. E a disponibilidade dos resultados da modelagem é imediata, né? Esses resultados que nós já obtivemos, a gente pode estar passando sem problema nenhum, tá? Nós estamos concluindo o estudo agora, né? Nossa ideia é emitir o relatório no próximo mês, tá? No máximo, a gente está terminando mesmo essa fase dos estudos. A gente não tem a intenção de parar com essa modelagem, como bem o Sidney citou, né? Nossa parceria aqui da Fundação CTH com o DAE, ela é muito antiga, né? A gente tem uma parceria grande com o DAE em vários outros estudos, aqui dentro do próprio CTH, né? Que é o Centro Tecnológico de Hidráulica, aqui, onde a gente divide o prédio. Então, a ideia é continuar utilizando, mas todos esses dados de modelagem, eu já até falei para o Sidney, né? A gente está à disposição, agora que o modelo está calibrado, a gente pode trocar essas informações o tempo que quando for preciso, né? Esses resultados eu já tenho, né? Então, a gente pode já disponibilizar sem problema nenhum. E com relação à tua última pergunta, né? Esse estudo eu não conheço os resultados desse estudo, tá? Isso eu precisaria dar uma olhada, esse aí eu não conheço, da influência ali, dessa obra específica, esse estudo eu não conheço. Foi uma das condicionantes da licença do IBAMA, fazer um estudo. Solicitando para a autoridade portuária, eles disponibilizam, né? Tá. Não, perfeito. A gente tem. Não, sim, eu vou procurar me informar. É bem interessante, podemos utilizar isso, sim, sem dúvida. Obrigada, professor, esclareceu. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela pergunta. Quem está na fila agora? Próximo com a palavra, Fernando Goiás. Vamos lá, Fernando. Sidney, obrigado. Pessoal, boa tarde. Professor José, um abraço, obrigado pela apresentação do projeto. Eu coloquei até aqui no chat, eu gostaria de ter o contato com vocês, para a gente poder conversar sobre alguns assuntos e a gente poder se inteirar legalzinho do trabalho que está sendo apresentado. Dentro dessa modelagem, vocês chegaram a utilizar os dados reais de monitoramento que a Sabesp vem realizando de salinidade? Os dados da Sabesp especificamente não, né? A gente não chegou a pedir esses dados especificamente para ele. Nós usamos outros dados, né? Outras informações de outros estudos e dados de medições mesmo que a gente tinha da região. Mas dados da Sabesp, não. Professor, talvez seja interessante, por conta de um projeto que a Sabesp está realizando no Rio Sertãozinho, eles ficaram de fazer o monitoramento do Baixo Itapanhaú, justamente da salinidade do rio Itapanhaú, e disponibilizou essas informações no site, e depois a gente pode conversar e eu encaminhar que talvez seja interessante para o estudo também, obter informações atualizadas de agora, tá? Então, talvez... A gente chegou a procurar no site da Sabesp dados quando a gente desenvolveu, mas eles não estavam completos, era um pouco difícil utilizar a informação ali do site, né? Então, por isso que a gente acabou optando por não fazer isso, mas esses dados, na verdade, eles não seriam interessantes, eles são fundamentais, né? Isso ajudaria bastante. E são dados recentes que foram... Pois é. Está disponível, acho que há cerca de 2, 3 meses. Então, são dados, eu acho que de extrema importância para o desenvolvimento. E então, assim, eu gostaria muito de ter o contato com vocês. Eu posso até deixar aqui o meu e-mail e meu... Eu coloco o meu aqui no chat também, não tem problema. Ok, obrigado. Aí a gente entra em contato. Imagina, eu que agradeço. Parabéns e obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Edelton. Boa tarde a todos, boa tarde, professor José, tudo bem? Tudo bem? José, eu não peguei desde o início estou abismado aqui, contente em ouvir tantas coisas do nosso dia a dia, né? Principalmente eu que convivo nas comunidades.
Então, isso é um aprendizado, esse material é rico. Então, o que ocorre? Nós falamos de água com água e sem água, com Sabesp e sem Sabesp, no caso de morros, né? Em outros locais que ela não consegue chegar por uma série de problemas. O problema maior nosso, que a água é vida, na verdade, é de cima para baixo. Quando, por exemplo, nós temos poços em cima de morros aí, na Baixada Santista todinha, toda cheia de dejetos, problemas, quer dizer, se ela começa de cima para baixo, nós vamos ter uma série de problemas no curso dessas águas, não é verdade? Um detalhe, as escolas, universidades e faculdades, o próprio ensino médio, elas são contempladas também de alguma maneira para que nós possamos aumentar essa educação ambiental da proteção da água dentro dos projetos, com a participação de estudantes, de pessoas que têm a cabeça ainda mais tranquila, limpa, porque tem muitas pessoas que não querem mais nem saber de educação ambiental, tá? Então, a escola, as universidades, que estão perto de dessas nascentes, né, antes dela chegar na salobra, poderiam-se, esses projetos, contemplar também, de alguma maneira, não sei, alguma coisa tipo cesta básica, alguma coisa que possa levar, assim, a sorteios dentro do projeto, para que eles fossem um agente multiplicador, entende? Porque a água que desce dos morros, que estão saindo, porque muitas vezes a Sabesp ela não tem pressão para atingir, e eles utilizam muito da água de cima para baixo, entendeu? Não sei se eu estou me explicando, professor José, mas que nós pudéssemos usar essas crianças, os jovens, adolescentes, para que eles pudessem nos ajudar na proteção da água, dentro dos projetos também, não é verdade? E eu não percebi nada desse tipo de educação através das escolas, porque eu também não peguei desde o início do projeto. Mas parabéns, é um tema muito bacana, porque é o nosso dia a dia, a utilização da água. Todos aí que estão participando sabem que ninguém toma uma boa água, né, na Baixada Santista, e vamos em frente. Parabéns. Obrigado, Leopoldo. Eu concordo com você, acho que é importante integrar toda a comunidade nessa discussão. A gente, aqui da minha apresentação, né, a gente ficou mais com a parte de análise técnica, né, a modelagem técnica da própria intrusão, mas, claro, né, os estudos precisam ser integrados, ainda mais falando, né, questão de educação ambiental, né? Acho que o nome do próprio departamento que eu trabalho aqui na escola já diz tudo, né, engenharia hidráulica e ambiental, né, não tem como desligar essas duas coisas, isso é bastante importante e, sem dúvida, os resultados desse estudo conseguem contribuir nesse sentido, né? A gente, aqui na apresentação, eu foquei mais a parte técnica, mas você está coberto de razão. Obrigado. Edelton, só para esclarecer para você, o comitê vem por anos e anos aí trabalhando, você já tem até conhecimento disso nas câmaras de educação ambiental, tópicos de projetos que a gente está trabalhando e vai trabalhar futuramente. A Unisantos é uma das parceiras aí em relação aos trabalhos de educação ambiental, aos projetos de educação ambiental. Eles estão aí fortemente trabalhando em cima de vários. A gente tem também aí outras universidades, outras ONGs trabalhando também. Então, a gente está fazendo a nossa parte de educação ambiental. Eu peço a você que participe mais junto da gente na Câmara de Educação Ambiental, veja o que a gente está desenvolvendo, e a gente está trabalhando forte. Esse pessoal que veio, esses mestres, esses doutores, que estão aí, esses doutores, na verdade, que apresentaram esses projetos, esses 2 projetos, 3 projetos, né? Eles estão em uma outra linha de pesquisa, né? Que vem fortemente nos ajudar com o levantamento de dados para tomar as decisões futuras no gerenciamento dos recursos hídricos da Baixada. Porque é que nem eu bato na tecla, sem dados não tem como gerenciar. E a gente precisa de dados. A gente precisa conhecer o nosso quintal para depois fazer qualquer coisa. Enquanto a gente não conhecer o nosso quintal, não tem como ficar no campo da suposição. E isso é importantíssimo. E eu queria agradecer ao Bernardino pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao comitê, a toda a equipe dele, um trabalho de excelência, que a gente vai usar futuramente aí.
e a gente precisa continuar esse trabalho dele. Eu acho que a gente tem que ver uma maneira, a gente criou um filho, agora tem que dar de comer para ele daqui para frente para fazer esse trabalho crescer e crescer de uma maneira que a gente consiga, que nem eu falei para vocês, cada vez mais conhecer o nosso quintal, entendeu? Para poder trabalhar em cima dele, bem trabalhado. Então, de certo modo, são filhos que a gente está criando aí. Tem o outro projeto também da água subterrânea, que a gente vai ter que ver outros locais, vai ter que ver como é que vai trabalhar isso, mas logo ele finda a gente vai ter que pensar numa nova etapa para trabalhar outros entes que ele mencionou, as mudanças climáticas, o que vem ocorrendo. A gente tem aí a nossa amiga aí da CETESB, a Fernanda, que está aí com um projeto aí também na área de mudanças climáticas, que vem fortemente aí e tudo mais. Então, o Estado está empenhado nisso, como o Bernardino falou. E eu acho que esse é o caminho. A gente vamos em frente, a Baixada Santista eu acho que está na vanguarda aí com esses projetos, e vamos trabalhar fortemente. Bernardino, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelo seu trabalho, e vamos forte, firme aí, se Deus quiser, vamos fazer muita coisa junto ainda. Sidney, eu que agradeço a oportunidade de participar sempre que... Bem rapidinho, vamos me dar direito Desculpe, mas só retornando ao senhor Sidney, parabéns, mas veja bem, nos nossos quintais, senhor José, nós temos que ter nossas crianças também aprendendo a educação ambiental, seja em qualquer setor, desde 5 anos até 80 anos, nós estamos cheios de crianças nessa idade, né, que tem que realmente se preocupar com a proteção da água. É isso aí. São somatórias de ideias e planejamento. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Edelton. Sidney, a Maria Fernanda da CETESB, que estava com a mão levantada. Opa, vamos lá, Maria Fernanda, por favor. A gente está com um tempo curto, né, Sidney? Era rapidamente, é que você até que falou, eu ia perguntar qual a possibilidade de dar continuidade nesse projeto, e se tem alguma coisa em vista, pensando nessa questão que o professor colocou bem, né, dos cenários de mudanças climáticas, porque, então, foi muito interessante ver tudo que você apresentou, e a gente vê que é um cenário atual, né? E a gente tem que se preparar para essa questão das mudanças climáticas. E só colocando, a gente já tem alguns trabalhos já bem específicos para a Baixada Santista, que agora a Secretaria de Meio Ambiente está dando continuidade, já tem as projeções para a região da Baixada Santista, mas com foco em precipitação, temperatura. Para a elevação do nível do mar, aí eu também ia te perguntar se já tem alguma coisa nesse sentido e qual a possibilidade de incluir isso no projeto. A gente tem dados, na verdade, de variação do nível do mar no mundo inteiro, né? Vários foram coletados e a gente tem várias regiões que são monitoradas, né? A variação da maré, a gente tem dados históricos delas. Então, teve alguns estudos que foram feitos aqui na Escola Politécnica, né? Para variação ali na região de Santos, foi do Porto de Santos, tá? Que foi o primeiro que se manifestou interessado, porque na variação do nível médio do mar, isso afeta a própria operação portuária, né? Os equipamentos estão, mas é um estudo bastante recente, próximo, que a gente pode utilizar essas informações, sim. Seria interessante a gente esticar o estudo estatístico, porque a gente continua tendo alimentação de dados, né? E isso correlacionado com os dados do exterior, porque no exterior tem muita informação sobre isso, e a gente consegue fazer alguns tipos de correlação, e aí a gente cria um cenário crítico, né, para isso, para verificar qual é o impacto nessa variação que a gente viu, porque no final é como a gente fez aí essa modelagem. Essa modelagem que a gente está entregando o resultado, ela já é um cenário crítico, que eu estou considerando praticamente como a entrada do rio Q95, que é uma vazão bem baixa, e uma maré de cisídia equinocial, somada com o efeito meteorológico que joga a amplitude da maré lá em cima. Isso faz, né, aquele estrago que você viu, né, ela avança bastante, né, e se a gente criar outros cenários com variação do nível médio do mar, isso pode ter uma influência significativa no resultado. O que a gente precisaria avaliar, por isso seria interessante, mas com certeza a gente consegue dar continuidade nisso, e acho que a gente tem informações para fazer um estudo robusto sobre mudança climática, que eu acho fundamental. Respondendo também a sua questão, Maria Fernanda, a gente tem mais 2 projetos também que caminham juntos aí, que o pessoal da Unisantos vem desenvolvendo, e vai de encontro a tudo isso, que é os picos de marés
ressacas, né? Os picos de ressacas, as marés altas e as interferências, combinando a maré alta com, de repente, uma chuva intensa. São modelagens que vão ser incrementadas junto à sala de situação aí, a sala de gerenciamento de recursos hídricos da Baixada, e nós vamos apresentar futuramente esses dados também, que vai complementar junto com tudo isso. Na verdade, a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente vai juntar tudo isso aí junto e vai trabalhar esses dados, entendeu? Tem muita coisa acontecendo em paralelo aí, que a gente vem trabalhando aí, para que tudo caminhe para a gente criar um sistema de alerta bom, a gente tem aí a nossa área de bacia definida, a gente tem a nossa disponibilidade hídrica definida futura, para que a gente possa trabalhar com os pés no chão. Eu acho que o comitê está de parabéns em muitas coisas que vem realizando aí em relação ao gerenciamento e também em outras áreas que a gente vem trabalhando aí, como defesa civil e outras coisas mais que vão ser implementadas, que culminam junto com o que você está perguntando, entendeu? São coisas separadas, mas eles vão se juntar lá na frente, como foi o caso da água subterrânea e a água superficial, no caso da intrusão salina. Mas depois a gente tem mais outras áreas trabalhando em paralelo aí, com marégrafos e outras coisas mais que vão ser instaladas em outras regiões, coletando dados, entendeu? Que a gente vai, de repente, transmitir esses dados, por exemplo, para o Bernardino, para ele colocar no modelo dele, pôr o modelo dele para girar e ver qual o resultado que dá. Ou seja, a gente tem várias coisas que estão trabalhando ao mesmo tempo, que a gente vai começar a unir as pontas agora e poder trabalhar futuramente. Entendeu? Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não tem ninguém mais na linha. Então, ok. Bernardino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, por sua apresentação, e vamos continuar trabalhando, que tem muita coisa para a gente fazer por aí. Tá legal, eu agradeço, obrigado, Sidney, obrigado a todos aí, e fico à disposição, quando precisarem, estou aí à disposição. Muito obrigado a todos, deixei meu contato aí no chat, ok? Obrigado. Obrigado, meu amigo. Um abraço.